que estão sofrendo por conta das chuvas em Ilhéus. E hoje eu trouxe aqui o secretário Robenilton, secretário de Desenvolvimento Social do município de Ilhéus, para falar como está sendo o atendimento a essas pessoas. Secretário, satisfação receber o senhor no programa, tudo bem? Tudo bem, Vila? Bom dia a você, sua equipe aqui, os seus ouvintes assíduos em casa, né? Que não perdem seu programa todos os dias. Agradecer o espaço mais uma vez. Na verdade, a gente vem aqui sempre mais também uma prestação de contas, né? Falar com a comunidade o que é que está sendo feito. E também, de pronto, já agradecer, além da abertura dos microfones, agradecer aos nossos colaboradores, os nossos funcionários da Secretaria, que não têm cessado de trabalhar nesses dias desde sexta-feira para atender rapidamente as pessoas que mais precisam. Também, como eu falei ontem aqui com o programa do professor Emerson, agradecer as entidades, as ONGs, que Sim. também prestam um trabalho muito importante no auxílio a essas famílias atingidas pelas chuvas, o GAP, os Amigos Solidários, né? Tem uma gratidão eterna a essas pessoas que estão juntos com a gente, troca informações para que a gente possa atender com rapidez essa população que agora sofreu mais uma vez com as fortes chuvas na cidade de Ilhéus. Nós já tínhamos pessoas que estavam desabrigadas ou desalojadas e que tinham perdido os seus pertences na chuva de 21, em 22 e agora na semana passada, ou melhor, na semana passada nós tivemos aí de um só momento, em 72 horas, 220 milímetros de chuva. Mais pessoas. Hoje, nós temos quantas pessoas dentro de Ilhéus desabrigadas ou desalojadas, secretário? Hoje, que estão aí precisando da sua secretaria? Hoje, diretamente, porque assim, os números aumentam diariamente. Né? Sim. Todo dia, às 6 horas da tarde, a gente fecha o boletim, porque imagine, nós estamos na quinta-feira, amanhã faz uma semana das chuvas, e ainda tem comunidade que nós estamos fazendo ainda o atendimento. A secretaria não teve pernas para chegar a essas pessoas ainda não teve, porque assim, pela quantidade de ocorrências, e aí tem que triar essa ocorrência, nós ainda estamos todos os dias. Tem gente que ficou com vergonha de dizer que a água entrou dentro de casa, que barro entrou. Tem gente que ficou com vergonha de dizer que a casa estava inabitável. Então a gente está recebendo todo dia multa. Para você ter ideia, o boletim de ontem nós temos 1.443 pessoas diretamente afetadas pelas chuvas. 108 famílias desalojadas e 7 famílias nos abrigos. A escola, ainda tem uma escola na Conquista que é um abrigo. Nós temos lá 13 pessoas hoje, aproximadamente 6 a 7 famílias. Esses números aí é só dessa semana, secretário? Só dessa semana, e tende a crescer. Porque todo final de dia, por exemplo, a Vila entrou em contato com a gente por telefone, o bairro está lá programado para ser atendido, não foi atendido ainda. No outro dia, quando é atendido, atualiza. Então, para você entender, foi uma chuva de um dia, praticamente. Né? Sábado choveu, mas não foi com o mesmo volume de sexta. E ainda nós estamos há uma semana e ainda tendo o reflexo dessa chuva. Que tipo de assistência a secretaria tem prestado a essas pessoas? É uma situação delicada essas chuvas, que como você bem falou aí, tem pessoas que, as mesmas pessoas que às vezes foi atingida em 21, 22, foi atingida agora, sobretudo quando é nos altos. A gente não teve uma incidência maior na bacia do Rio Cachoeira, ou seja, Salobrinho, Vila Cachoeira, por enquanto a gente não teve ocorrência, porque também tem as ocorrências da Defesa Civil, tanto que a gente marcou com a infraestrutura amanhã para a gente sentar para ver o que é que a Defesa Civil atendeu, que o social não atendeu, cruzar e os o dados, que é que o social atendeu, que a Defesa Civil não atendeu. Porque assim, são momentos diferentes. O atendimento que a gente dá, esse primeiro atendimento emergencial, que é levar alimento, que é levar água, higiene pessoal, material de limpeza e colchão, kit dormitório principalmente. Um trabalho humanizado, levar um atendimento humanizado, levar a primeira atenção. A pessoa, quando acontece, agora eu faço o quê? Né? Então, as equipes são treinadas para isso, para explicar quais são os caminhos. E a gente está, por enquanto, com 13 processos de aluguel social, ou seja, aquelas pessoas que não podem agora voltar para casa, ou que de vez não conseguem voltar para casa, que a casa foi destruída. A gente já tem 2 casos de casas que não têm mais condições. O secretário Átila ontem disse aqui que 100 casas estão condenadas em Ilhéus. Porque assim, as 2 casas são as casas que as pessoas não conseguem voltar. Os números da Defesa Civil da infraestrutura são mais graves, são aquelas casas que dá até para voltar, mas a estrutura da casa está condenada. Então são números da engenharia e que assustam, né?
Porque imagine, você tem... o município está pleiteando agora um novo programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa Minha Casa Minha Vida, de pronto, já precisa contemplar o pessoal do Salobrinho, das Chuvas. São essas pessoas que a casa está condenada, mas a pessoa termina voltando, porque também tem essa questão da posse, né, da territorialidade, do seu. Sim. É o que você construiu. O pertencimento. O pertencimento. Então você tem Salobrinho, Vila Cachoeira, Banco da Vitória, Teotônio Vilela e agora os Altos. Então, quando o prefeito Mário conseguir destravar e a gente ter o nosso Minha Casa Minha Vida, a gente já entra com a lista grande de pessoas que precisam ser público prioritário. Fora a questão do PCD, fora a questão das pessoas no Cadinho, que já são pessoas de vulnerabilidade. Então a gente tem um desafio agora enorme, porque esse Minha Casa Minha Vida precisa contemplar todos esses públicos. A gente conseguiu aí, o município conseguiu com a Defesa Civil Nacional, a contemplação, ou do Estado, aliás, contemplação de algumas casas para abarcar a população de Salobrinho e Banco da Vitória, mas a contrapartida para você comprar os terrenos era mais cara do que o valor destinado para as casas. Então, quer dizer, terminou não viabilizando nessa forma de você respeitar, que é o ideal, né? Respeitar a territorialidade. O pessoal de Salobrinho vai ficar no Salobrinho. Banco da Vitória no Banco da Vitória. Porque você respeita primeiro as raízes. Às vezes você tem ali o Ribeirinho, às vezes você tem ali o cara que trabalha na HP e mora no Banco da Vitória, então tem que ter esse olhar. Então, a gente já está alimentando o município, o prefeito, com os dados. Tem um pessoal da Defesa Civil Nacional aí, da Defesa Civil do Estado, tem técnicos trabalhando lá na Secretaria da Infraestrutura, e a gente municiando de dados, de informações, para que a gente consiga, em menos tempo possível, o prefeito com certeza está indo para Brasília para ver isso, o nosso Minha Casa Minha Vida. E aí, se o Minha Casa Minha Vida do Couto, do Sol e Mar, tem 1.122 unidades, vamos ter que ter pelo menos uma de 2.000 unidades. Porque você, como eu falei, você já entra com um público prioritário grande, muita gente na fila para essas casas, e a gente precisa contemplar. Tem o problema histórico ali da Rua do Mosquito também, que a gente precisa, o município precisa lutar para a gente arborizar aquela área ali e levar essas pessoas, claro, com um trabalho bem feito, porque às vezes você tem... Eu acompanhei 2 entregas da Minha Casa Minha Vida. A pessoa às vezes mora num terreno com galinha, com pato, com cachorro. E no apartamento é diferente, né? É uma nova... Você que mora em prédio também. Realidade. É uma outra realidade. Você tem ali as regras. Mas isso tudo a gente vai ser um trabalho feliz. Porque se a gente vai estar fazendo esse trabalho de readequação da população a respeito do uso do espaço, é porque vai ter o Minha Casa Minha Vida. Então a gente está... Nós que somos social, que tratamos diretamente com essas pessoas, estamos nas casas dessas pessoas, a gente torce que em menos tempo possível o prefeito Mário, com a força, e a representante do município na Assembleia do Estado, a Sônia Galvão, a gente consiga trazer para cá o Minha Casa Minha Vida. Eu vou voltar nesse assunto, essa questão da habitação. Eu sabia que você ia voltar. Para as pessoas que precisam. Mas para levar a água, a comida... Porque tem gente que perdeu absolutamente tudo. Como é que está essa logística? Quem são as pessoas que estão sendo contempladas nesse primeiro momento, a ação imediata da Secretaria? Muito bacana você perguntar, porque assim, mesmo enquanto secretário, eu fiquei abismado nessa chuva agora, a organização da equipe. Quando começou a chuva de sexta-feira, quem já tinha seus EPIs, já foi vestindo, já estou aqui na Secretaria. A Secretaria de Infraestrutura, com a Defesa Civil, montou lá uma estrutura para dar resposta muito rápida. Quer dizer, o município, com as crises que nós passamos, e a de 22 e 21 foi uma das maiores da história, a gente aprendeu a lidar com essas crises. Então, rapidamente, faz a triagem dos bairros. A Luiz Gama recebeu alguns chamados. A equipe já vai lá, já vê se tem outras situações, já faz a triagem, volta, pega todo esse material e vai distribuir. Então a gente consegue dar respostas rápidas a isso. Pra você ter noção, a gente já atendeu de bairro Rua do Cano, Rua Ouro Verde, as travessas ali da Ouro Verde, a Luiz Gama, Teotônio Vilela, Nelson Costa, Ilhéus 2. Ontem a equipe estava no Paraguai e na Mangueira. Quando o senhor fala que atendeu a todas as pessoas dessas localidades, ou ainda tem gente para ser atendida? O ruim é que a gente nunca consegue atender a todos, porque às vezes tem casas que a gente não sabe da situação. Por isso é que eu vou aproveitar o seu programa para deixar um número de telefone, que a gente tem técnicos ali o dia todo, das 7 às 17 da tarde, só recebendo esses chamados.
Então esses técnicos fazem a triagem e passam para o pessoal de campo para ir na casa. As equipes estão prontas para ir na casa, seja onde for em Ilhéus. Porque assim, às vezes você atende o bairro, nós atendemos 20 famílias, mas tem mais 3, 4 que aí não soube que a secretaria estava, não conhece o trabalho que a secretaria faz ou não sabe como é que procura. Então a gente vai deixar um número aqui e se procurarem o programa que vocês podem passar, que a gente volta e atende. Os números, a gente nunca consegue dar um número exato, porque enquanto a gente está falando aqui, novas ocorrências vão acontecendo. Pra você ter noção, hoje a gente está para ir para Rua Nova Esperança, no Malhado, Quinta Travessa da Princesa Isabel e Avenida Esperança. Quer dizer, com certeza, no final do dia nós vamos ter mais ocorrências, né? Então, é possível que no final de domingo, se Deus quiser, não chova. Acho que a previsão ontem não era de chuva, graças a Deus. Nós vamos ter mais de 2.000 pessoas atendidas nessa chuva. Perfeito. Eu estou conversando com o secretário Robinito Silva, secretário de Desenvolvimento e Promoção Social. Não, é Promoção Social e Combate à Pobreza. Combate à Pobreza. Mudaram o nome da secretaria e a gente fica... Eu ainda estou com desenvolvimento social na cabeça. Eu também. Eu também estou. E que tenha desenvolvimento social. Porque a ideia do social não é manter o atendimento dessa família, né? Que essa família consiga se desenvolver. Exatamente. Muito bem. Secretário, falando aqui da questão da moradia, da questão habitacional. Em algumas localidades, aquela região do Salobrinho, da Vila Cachoeira, as pessoas que estavam morando de maneira inadequada e construíram suas casas em local inadequado, e a chuva de 21 veio e levou essa casa. Os senhores estão, para algumas situações, os senhores estão pagando aí aluguel social de algumas pessoas. Qual é a capacidade financeira do município de continuar pagando esses aluguéis? Até porque a cada chuva dessa que cai, tem sempre 3, mais 4 famílias que precisam. Qual é a capacidade financeira do município e da sua secretaria, especialmente, de fazer esses pagamentos? Na verdade, a gente tem um macete para 300 aluguéis sociais simultâneos, né? Esse número aumentou a partir de 2022 para que a gente tenha uma celeridade, porque a ideia é dar celeridade ao processo. Tanto que o aluguel social era muito engessado, a pessoa já tinha que ter uma casa, um contrato de aluguel, e hoje o Conselho Municipal de Assistência Social já entendeu, já tem regimento sobre isso, para acelerar. Basta que a pessoa tenha conta, que tenha o formulário realmente da Defesa Civil, da ocorrência, e a gente consegue destravar. Então a gente tem 80 famílias recebendo aluguel social simultaneamente. E saí da secretaria ontem com 15 novos processos. Essas famílias ficam durante quanto tempo no aluguel social? Essas famílias ficam 3 meses, prorrogável por mais 3 meses. Mas em 6 meses vocês conseguem resolver o problema dessas famílias? Ou muitas vezes não? Infelizmente... Quem perdeu a casa, por exemplo? Infelizmente, não. Por isso é que a gente está aí com esses técnicos de fora, de Brasília, acostumados, inclusive, a dar entrada nesses processos de Minha Casa Minha Vida, porque, assim, o governo federal disse que já abriu. Já abriu. Então, é a hora da gente correr, porque tem esses déficits. Se a gente fechar o olho aqui, você também, que é uma pessoa que é um ativista com relação aos problemas da cidade, você fechar o olho aí, você lembra da chuva de 21 e 22. Sim. Helicóptero voando, gente de barco, de jet ski. Então, assim, esses bairros... Pacaembu, no Banco da Vitória. Aquele bairro não pode... Aquela área ali daquelas casas não pode mais existir, né? Ali tem que fazer uma contenção, uma praça, o que for, e aquelas pessoas precisam sair dali. E tirar aquelas pessoas dali. Vila Cachoeira, a chuva de 22, eu conheci... Eu não sei se você conhece lá a vila. Ali na Beira Rio... Conheço. Na Beira Rio, tem as casas da Beira Rio. Pronto. Eu descobri na chuva de 22 que ali você tem um beco que você vai para as casas que estão abaixo das casas da Beira Rio. Ou seja, um pouquinho de chuva já atinge as casas. Então a gente... só o rio subiu um pouquinho só. Parabenizar também a Defesa Civil, João, o pessoal está se debruçando sobre isso. O município precisa dar uma resposta. Pelo menos 825 famílias hoje, sem contar os dados dessa chuva, já precisam... Aí a Atila trouxe os dados de 100 casas. Quer dizer, quase 1.000 agora. Só um empreendimento Minha Casa Minha Vida do tamanho do Couto, do Sol e Mar, já seria para atender essas pessoas afetadas pelas chuvas. Aí tem um desafio territorial. Lembra você que o Sol e Mar foi colocado ali na Estrada do Couto. Na Estrada do Couto,
mas você teve vários problemas relacionados à cultura e à economia. Por exemplo, as 90 casas das pessoas do aterro sanitário de Itariri, grande parte delas não foram ocupadas, foram vendidas, foram alugadas. Agora mesmo, quando fechou o aterro sanitário, que a gente teve uma discussão ali com a Defensoria, com o Ministério Público do Trabalho. Porque tem que alocar para casa. Não, então tá bom. Então me dê uma lista aqui das pessoas que estão aqui, que nós vamos olhar primeiro quem tem casa. Quase 40 famílias já tinham casa no Sol e Mar. Mas é culpa deles? Não. A iniciativa pública precisa olhar a questão da territorialidade. Eu não posso fazer um empreendimento Minha Casa Minha Vida de 2.000 unidades num só espaço, sem levar em consideração esse aspecto do ribeirinho, do pescador. Então, assim, é um desafio para o município. Mas tem local, secretário, que não tem condição nenhuma da pessoa morar. Mesmo que a pessoa tenha aquela sensação de pertencimento e territorialidade. Mas só que tem um detalhe. Toda vez que chove, vai alagar. Toda vez que chove, o rio vai levar. Então, tem situação que não tem cabimento. Mas, por tem exemplo, que tirar essas pessoas dali. Por exemplo, quando eu falo... E o Minha Casa Minha Vida... talvez não contemple dessa forma. Tem que ter algum outro modelo de habitação, né? Que entregue a casa e a pessoa entregue o terreno que tem, a pessoa entregue a casa que tem, para não ter que voltar um filho, um parente ou coisa parecida. Isso é o grande desafio. Quando a gente fala da questão do desafio da territorialidade, é assim, por exemplo, qual é o ideal das pessoas do Banco da Vitória? Porque quem está ali no Pacaembu não chegou hoje, né? Sim. Você tem pescador ali. De 20 anos, Dona 30 Maria, anos. por exemplo, ali, se ela não tiver 30 anos ali. Então, assim, qual é o ideal, territorialmente falando? É que se busque um terreno nas redondezas, do lado direito da margem da pista, para quem vai para Itabuna, que você não tenha o risco, de novo, de colapsar com relação às chuvas, e as pessoas consigam estar no seu mesmo território. Porque senão você gera um outro problema. Você vai pegar o ribeirinho do Banco da Vitória, você vai levar para a estrada do Couto, como é que esse ribeirinho volta todo dia para fazer sua atividade econômica? Então, esse é um desafio do município, nosso. Sim. Né? Que é entender assim, será que a gente vai ter condições? Porque existe hoje as casas da Condé e as casas do governo federal, que também está sendo pleiteada, para atender essas peculiaridades. O Minha Casa Minha Vida, como você me colocou, ele pensa num todo. Não, vamos montar aqui um grande. Mas a gente tem que entender, precisa entender, e já entendeu, e já está trabalhando nesse sentido, que precisamos respeitar essa territorialidade. O próprio prefeito fala isso. O pessoal que é de Salobrinho, o pessoal que é de Banco que é da bacia do Rio Cachoeira, tem uma relação econômica também com aquela área ali. Então a gente tem que tentar, dentro do que é possível, conseguir colocar. Maria Jape sempre foi, acho que Zé Nazal, um abraço para Zé Nazal, sempre falou da potencialidade de Maria Jape para ser uma expansão urbana. Só que Maria Jape hoje já está alagando também. Maria Jape na segunda-feira estava ilhado, agora já baixou o rio. Mas se pensar, agora então Maria Jape tem que pensar numa infraestrutura, se a gente pensar em colocar a urbanização lá. Então, é o nosso desafio, os técnicos estão aí, como eu falei, a gente não para a reunião todo dia, para que a gente saia dessa chuva agora com notícias melhores no sentido da política de continuidade, a longo prazo. Esse trabalho que a gente faz de atendimento emergencial, a gente realmente tem conseguido fazer, graças a Deus, atender, recebe chamada de todo lado e a gente vai, tenta, dentro do possível, deixar o número aqui para se alguém precisar, mas a gente precisa também pensar, e estamos pensando nessa política da continuidade. Prefeito, aproveita e deixa o número, você falou 2 vezes, eu não deixei o número. Deixei. 9 Sim. 8228 5385. De Vamos novo. repetir. 73 98228 5385. Esse contato é o contato da Secretaria de Promoção Social, de Combate à Pobreza. Aquelas pessoas que por algum motivo estejam precisando de um auxílio, as pessoas que foram atingidas pelas chuvas podem ligar para esse telefone que tem gente de plantão para atender. Das 7 às 17, todos os dias. Então, se você foi atendido e não chegou material ainda, ligue. Se ninguém foi na sua casa, ligue. Se a Defesa Civil não foi ainda, ligue. Que aí a gente passa também para a Defesa Civil. É um trabalho de colaboração, né? Então a gente tem hoje atendimento em 3 comunidades. Vamos continuar atendendo, mas o que a gente... agora é uma questão de fé também. Esse contato é o WhatsApp, não é isso? É o WhatsApp. Pronto. Agora, é melhor mandar mensagem. É melhor mandar mensagem. É melhor mandar mensagem. Porque é um atendimento remoto, é no computador. Melhor que mande mensagem. É muito melhor mandar mensagem. Então, manda mensagem porque aí a turma já retorna e fica melhor. Agora é um trabalho de fé porque assim, a gente está pedindo a Deus que não chova esse final de semana para os terrenos secarem, né? Porque assim, por exemplo, a gente tem um planejamento de amanhã, sexta-feira, começa a chegar material de higiene e material de limpeza
com volume maior, para a gente mandar para essas casas, porque é o momento da limpeza, da retirada do barro. Então a gente pede a Deus que o terreno seque. E, rapaz, olha, essa chuva agora pegou gente que não era do alto. As garagens de prédio aqui do centro, por exemplo. Todas as áreas foram atingidas. Agora sim, o que o olhar importante, eu não sei se Teve Átila... carro submerso Carro na Soares submerso. Lopes, amigo. Eu não sei se Átila falou aqui, mas assim, se o município não tivesse feito o investimento que já fez em drenagem, que já fez em encostas, desde 2017 para cá, os impactos seriam piores. Né? Isso aí a gente tem que parabenizar demais o município, o prefeito Mário, e é isso aí, colocar sempre à disposição. O número está aí se precisar, o nosso número não para também, a gente recebe, às vezes Vila recebe de alguém, aí já manda e a gente já vai. O importante é a gente pensar, como eu falei, o que é que o município vai deixar de legado com relação a longo prazo? O plano de contingência, aconteceu a calamidade, o que é que faz? Não, está aqui o plano municipal, a questão das casas para tirar as famílias ribeirinhas e essa preocupação que você colocou. Tirar as famílias ribeirinhas e demolir. Porque se deixar... Volta. Ou e volta, na próxima enchente, na próxima catástrofe, tem pessoas desabrigadas e tem pessoas na mesma situação o tempo todo. Tem lugares aqui, tem altos aqui, que não tem condição nenhuma da pessoa habitar mais. Não tem cabimento, não tem situação que permita isso. Porque a pessoa está correndo risco de vida já. Ontem nós fomos lá ali no Paraguai para ver, para mensurar os danos ali. E aquelas escadarias que foram feitas ali, foi uma contenção, parece que foi feita na hora certa, entregue na hora certa para evitar um dano maior. Você vê que se a gente foi lá ontem, o problema no Paraguai não foi tão grande como foram nas chuvas anteriores. Então isso é importante também colocar as obras de infraestrutura que foram feitas para diminuir aí os danos à população nas chuvas. Os impactos. Ainda, secretário, falando daqueles que perderam os seus móveis. O que é que o senhor tem para entregar para essas pessoas? Quem perdeu, por exemplo, quem perdeu o fogão, quem perdeu o colchão, quem perdeu o sofá. A secretaria hoje tem esses móveis para entregar ou não? Não, a secretaria não tem essa política, primeiro que não tem nem dinheiro para fazer isso. A gente teve na chuva de 22 um projeto do governo do estado de entrega de geladeira que ainda não foi viabilizado aqui em Ilhéus. A gente fez um cadastro de mais ou menos 400 geladeiras ali na zona da bacia do rio Cachoeira, não foi entregue. Então as pessoas foram contempladas, mas não receberam ainda. Não receberam do governo do estado ainda. Isso frustra, não frustra não? Muito, mas o prefeito tem cobrado, apesar de ser uma continuidade de governo, mas estão se organizando e já ficou no compromisso de mandar. Mas a gente espera abrir do governo federal algum projeto nessa linha de recolocação, seguramente vão colocar. Também tem a questão do cadastro estar sendo feito na Defesa Civil, porque há a possibilidade da Defesa Civil abrir para recolocação desses materiais, principalmente de cozinha, né? Cozinha, sofá, televisão. Se isso acontecer, a ficha cadastral que a gente tem em todo mundo é uma ficha completa, que a gente consegue dados para alimentar rapidamente. Então a gente está aí, o que o município precisa fazer agora rapidamente é alimentar os sistemas. Porque a hora que abrir aí, não, tem verba para reposição das casas. Não, a gente tem aqui, ó, todo mundo que perdeu. Palmares, por exemplo, a gente fez um trabalho na Palmares, nessas 200 casas ali naquela subida, de entrar na casa, ver quantos cômodos, porque assim, se precisar fazer alguma intervenção ali, a gente tem todos esses dados. Então a gente está esperando para saber se vai abrir do governo federal ou do estadual um plano para recolocação, porque precisa. O pessoal ali às vezes terminou de comprar um colchão, um sofá, está terminando de pagar ainda. E a chuva, né? Então a gente espera aí abrir esse sistema do governo estadual e federal para que a gente possa alimentar o sistema e trazer os benefícios para a população que mais precisa. Como é que está a relação da sua secretaria, que atende a quem mais precisa, com os voluntários aqui em Ilhéus? Porque tem muita gente que quer ajudar e eu não sei se vocês já têm um cadastro dessas pessoas. Pessoas que querem ajudar, não querem colaborar de alguma situação. Tem gente que quer doar uma cesta básica, mas tem gente que quer doar mão de obra. Como é que está isso? Não seria importante se a gente tivesse aí porque é um segundo momento. Esse primeiro momento emergencial, a gente faz assim com cuidado, porque a gente já sabe fazer o serviço. Mas não é o segundo momento. Nós tivemos 2021, tivemos 2022 e agora 23. Não, o segundo momento, assim, do processo de intervenção nas casas. O primeiro momento é esse emergencial, de levar o alimento, levar a água. Aí vem o segundo, e nesse momento a gente tem recebido. A Ambev já fez uma doação,
A gente tem recebido roupa mesmo das pessoas particulares que vão na secretaria, deixam roupa, a gente faz a triagem das roupas lá. A gente tem recebido uma empresa agora, procurou o secretário de turismo para doar 100 cestas básicas e a gente recebe. As ONGs, como as duas que eu citei aqui, parabenizando, fazem um trabalho em paralelo também, vão, atendem, algumas pessoas, alguns ativistas fazem. Mas a gente está aberto a um pedreiro, a eletricista, ao encanador. Mas vocês têm cadastro para isso? Não. Para essa pessoa fazer o cadastro e se colocar à disposição, para no momento vocês se ligarem e chamarem a pessoa a atender? Não, a gente não tem um programa sistematizado ainda disso. Mas é uma boa sugestão. É importante que tenha. Porque aí você vai abrir o voluntariado para o pedreiro, para o eletricista, para assistente social, para dentista, para tudo. Né? Que a pessoa, se quiser se disponibilizar, a gente deixar isso já pronto. Vamos precisar hoje de tal comunidade. Isso é importante também. Tem muita gente que gosta de ajudar e se sente bem em colaborar, em ajudar essas pessoas. Inclusive desse segundo momento. O primeiro momento da emergência é feito, mas o segundo momento, que é do retorno às casas, que é da limpeza, a gente vai precisar muito de pessoas. E pessoas com alguma especialidade, sobretudo um cara que faça uma pintura, a pessoa que seja responsável por fazer encanamento. Foi bom você colocar, a gente vai disponibilizar isso no site da prefeitura, nas nossas redes sociais, mandar para você também, quem quiser se voluntariar, para que a gente possa ir no bairro com esquadrão, chegar com 10, 20, 30 pessoas. É isso. Como fizemos na Vila Cachoeira, no processo de limpeza. Fomos lá em grupo, levamos eletricista, encanador e fomos fazendo um trabalho bacana, e a gente precisa fazer isso mais. Foi bem colocado por você, a gente vai se adequar a isso aí. Maravilha. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu gostaria só que o senhor repetisse aí o telefone de contato. Certamente algumas pessoas querem ter esse contato. E atenção, gente, é o WhatsApp. O ideal é que você mande uma mensagem do WhatsApp, porque se você não for atendido naquele momento, aí, secretário, é importante que o pessoal retorne, né? Muitas vezes você tem vários atendimentos sendo feitos, então realmente não dá para estar. Mas o retorno é fundamental. Repete, por gentileza, aí, secretário. Nosso número de atendimento, tão importante que você colocar, das 7 às 17, não para. É um atendimento remoto, por isso que é melhor mandar mensagem. Se a gente não responder de pronto, porque está atendendo outro chamado, mas vai responder. O número é 739-8228-5385. Pronto, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Desejar boa sorte sempre a esse programa aqui e quando precisar estamos às ordens. Maravilha, um grande abraço, um papo com o secretário Robililto Silva, que só ajuda o nome da sua secretaria que eu esqueço, Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. E Combate à Pobreza, tá tudo certo. Vamos pro apoio, a gente retorna.